Pessoal, já dei autorização aqui para iniciar a gravação, tá? Compartilhar aqui a tela com vocês. Então, Zé Raiz, aproveitando aí que você está na live aí, você está com alguma dúvida em alguma atividade? Aí, recapitulando aqui, eu já iniciei essas duas últimas aulas, né? A aula 8 e a aula 9. Eu aproveitei e falei do prontuário das instalações elétricas, né? E já que a gente está na matéria aqui de instalações elétricas prediais, né? Nada mais propício que a gente falar dos prontuários, né? Eu até mostrei um na aula passada, né? E daí eu já agendei essa última aula de hoje, né? Para tirar dúvida, a gente fazer o fechamento aqui. Ficou alguma dúvida em alguma das atividades aí? Quer que eu faça um resumo? Você É, que manda aí. eu tava vendo só esse ramo que você falou, né? Da parte que você falou. Hum, Então, esses relé, eu tava vendo relé de. Tem vários tipos de relé, né? Tem relé, os principais é o relé de tempo, né? Aí tem um relé fotoelétrico. sobrecarga, tem relé de sobrecarga. Deixa eu ver, quer ver, relé. É, aí geralmente eu nem coloquei, eu nem ainda criei a pasta. Mas geralmente essa parte, depois desse módulo, quando esse módulo acabar, né? Que a próxima UC vai ser a de segurança e eletricidade, né? Depois de projetos prediais. Aí acabando o módulo específico um, a gente vai entrar no módulo que tem instalação industrial, né? Aí sim, a gente já começa já a falar, porque na verdade instalação industrial nada mais é do que lá na matéria lá de engenharia, é uma matéria chamada acionamentos. Aqui vocês têm uma matéria chamada acionamentos que vai ser a segunda depois de instalação industrial. Só que o acionamentos deles não é um acionamento elétrico como a gente conhece, né, o normal. É um acionamento pneumático e hidráulico, né? E depois a gente faz a fusão dos dois, né? O eletrohidráulico e o eletropneumático. Daí a gente vê essa matéria aí. Normalmente nos cursos de engenharia elétrica, pelo menos até quando eu fiz, era muito. A gente tinha uma matéria lá que chamava Introdução à Engenharia da Automação, né? E aí a gente nem esses simuladores aí da Festo, né? Que é os mais famosos aí, né? A gente nem utilizava. Pelo menos lá na Católica, né? Onde eu fiz. E daí depois mudou, né? Depois que eu formei, quando eu fui trabalhar na indústria, né? Eu peguei e fiz um treinamento com a Festo, né? O escritório lá pegou um projeto. Aí é que eu fui saber que existia o software da Festo, né? Eu só sabia o nome da empresa e que a gente fez um treinamento lá. Foi interessante. Aí essa UC, depois de instalação elétrica industrial, é que a gente vai ter, que geralmente é o C9. Aí depois que a gente vai para projetos industriais. Mas geralmente a parte de cálculo mesmo pesada de projeto, né? Vamos dizer assim, pesada, né? A lógica, a gente vê em projeto predial, que é a terceira UC, né? Terceira UC desse módulo aí que a gente está. Mas aí lá no industrial o cálculo é o mesmo, né? A consideração que a gente faz é a mesma. A diferença é porque as cargas elas têm uma potência maior, né? Mas geralmente essa parte aí de pneumática é interessante, é boa, tem na indústria. Tem uns cursos aí, eu mesmo eu tô ministrando aula para um curso, para um pessoal que é empresarial, né, de empresa. É instrumentista industrial. Achei interessante. Ele tem muito a ver nessa parte aí de laboratório, né, de instrumentação, calibração, né, aferição
dos parâmetros aí na indústria, né? E aferição dos instrumentos, né? De medição. Você estava falando sobre essa parte aí, né? A eletrônica, o eletrotécnico, ele pode assinar qualquer projeto, né? E trabalho de eletrônica, né? Que é tudo volt, né? Potência, né? Olha, E a eles sabem fazer. abrangência, então, da eletrônica, eu não sei, assim, a abrangência completa do eletrotécnico, mas ele tem sim. É porque tem um técnico em eletroeletrônica, né? Eu confesso que eu já dei aula já para o pessoal da eletroeletrônica, mas assim, pelo menos a disciplina que eu dei era na parte de segurança do trabalho, né? Que eles pediram, né? Mas na parte assim de eletrônica geral, eletrônica digital, eu não ministrei, não. Mas, mas tem atribuição. É porque como a atribuição atualmente ela é do Conselho Regional, né, o Conselho Federal dos Técnicos, daí a gente, quando ele saiu do CREA e foi para esse conselho próprio, né, ficou um pouco nebuloso essa atribuição. Mas eu acredito que ela deve ser limitada, ela deve ser ampla, para o técnico em eletroeletrônica, né? Ela deve ser mais ampla aí. Porque antigamente você fazia manutenções, hoje em dia a maioria das placas, a manutenção que você faz é trocar o microchip, né? Microchip, processadores, controladores, porque o controlador, um processador, né, um microchip, ele tem um encapsulamento e, e como a escala dele é muito pequena, né, o único para você fazer a manutenção teria que usar uma máquina, né, especial, né? Então, é por isso que esses microchips, processadores aí, eles são descartáveis, né? Deu um problema, no máximo se entortar ali um barramento, né? Os da Intel, né? Os da Intel são diferentes um pouco dos da AMD, né? Que tem um que fica na placa, agora eu não lembro qual que é. Tem um que fica na placa e ele tem só o encaixe no processador. E o outro, o, en- o barramento é no processador e o encaixe fica na placa. Eu sei que os dois são diferentes das marcas principais aí. Aí essa abrangência eu não sei precisar. Total, eu acredito que não, mas ele tem abrangência aí na eletrônica, sim. Agora, sobre o relé, queria que você falasse daquela parte das entradas, né? Contato normalmente aberto, contato normalmente fechado. Como é que é aquele Ah, princípio, né? Que você fecha um, aí liga, o outro vai e desliga. Aí pode ser que um abra um então, circuito, o outro abre o circuito. não, essa parte aí de contato, Isso. a gente vai ver lá em instalação industrial. Mas eu posso resumir aqui. É porque ele tem uma mola, né? O contato, por exemplo, diferente do interruptor, vamos pegar aqui, deixa eu ver se a apresentação está aqui. Por exemplo, aqui, ó, o interruptor, eu quando cheguei lá na faculdade, eu achava que era a mesma coisa, né? O interruptor aqui, basicamente, ele é o quê? É uma alavanca aqui, né? Uma lâmina, e aí essa lâmina tem a entrada aqui, o contato. Se a gente for ver de cima aqui, né? Essa lâmina aqui, ó, ela vai conectar com a bainha aqui, com o contato, né? Ou seja, vai fazer uma espécie de um sanduíche. Tem uns contatos que são assim, né? Na hora que você fecha aqui, ele fecha essa placa de cá, né? Que fica aberta aqui, e a faca aqui, né? A parte de baixo aqui, ela entra em contato aqui. Ela desce, fecha. Aí tem outros que é simplesmente uma placa
Aí ele tem até um baixo relevo aqui, né? Aí a outra que desce aqui, ela tem um alto relevo, né? Aí esse baixo relevo com esse alto aqui, eles se unem, né? Na hora que você baixa aqui e fecha, e aí ele faz a conexão, né? Nos dois aqui. Aí seria o tipo de contato do interruptor. Agora, para a indústria, esse contato aqui, por exemplo, no interruptor, quando você aperta ele, ele fecha, né? Ele fica fechado aqui, a não ser que você venha aqui na outra parte da alavanca, né? E desligue ele. Agora, numa botoeira, né? Num pulsador aí, o contato, ele pode ser semelhante a esse daqui. A diferença é que ele tem um retorno por mola, né? Ele tem uma mola, né? É como se fosse o contato aqui, aí ele tem uma mola aplicada aqui, né? Sobre uma base. Aí na hora que você aperta, essa mola faz ele voltar. Aí, né? Fica estranho, né? Por exemplo, você vai ligar vai dar partida ali no motor. Se você apertar um pulsador e tirar o dedo do pulsador, ele volta. Aí por isso que tem os contatos normalmente aberto e o normalmente fechado, né? Porque aí o normalmente aberto, ele literalmente vai estar aberto e o fechado, ele vai estar fechado. Aí na hora que eu aperto, se eu colocar no normalmente fechado, né? Na hora que eu clico lá, ele abre e na hora que eu desclico, ele fecha. Aí, por exemplo, para uma lâmpada, o interruptor é o suficiente para eu ligar e desligar essa lâmpada. Já na indústria, né, eu preciso tanto. Aí geralmente, né, a gente pega aí uma botoeira para fechar, né, para desligar, e uma botoeira aqui, normalmente aberta para ligar, e uma normalmente fechada aqui para desligar. Aí, em função disso, você ainda tem que fazer um selo, que na verdade esse selo é um jump. Na hora que você clica aqui né, na botoeira, como ela tem um retorno por mola, ela vai desligar. Aí, quando eu faço o selo, né, faço o jump aqui, aí na hora que eu clico no botão, a energia passa. Aí na hora que eu tiro o dedo lá né, do pulsador da botoeira, ela para de passar. Aí o selo vai fazer o quê? O selo vai fazer com que a energia bypasse ela e continue energizando, né? Aí você me pergunta, não, mas por que isso? Eu também fiz essa pergunta, né? Eu falei, não era muito mais simples, né? Um interruptor comum, né? Uma teclinha tipo tic-tac, ou, né? Ou essa tecla aqui normal, né? Aí tem uma outra questão, né? A questão é a corrente, né? A corrente, uma máquina elétrica, ela tem uma corrente de partida alta. Aí esse que é o problema, né? Eles chamam de transitório, né? Na hora da partida, como o eixo é pesado, né? O rotor, a partir de 7,5 CV, ele vai precisar de muito mais torque. E aí esse torque, para ele sair da inércia, né? Sair, é igual tem se eu não me engano, acho que a primeira lei de Newton ou é a terceira. Ou é a primeira ou é a terceira. Que o corpo, né, ele tende a permanecer em movimento se ele estiver em movimento, e ele tende a permanecer parado se ele estiver parado, né? A não ser que tenha uma força externa agindo sobre ele. Aí esse que é o problema. A corrente elétrica são, né, bilhões, sextilhões de elétrons ali, e esses elétrons eles provocam no motor uma força mecânica. Aí essa força mecânica vai fazer com que os elétrons fiquem muito agitados, né, e aumenta a corrente elétrica
para ele sair daquela inércia, né, daquele, né, do o eixo muito pesado, né, mesmo com rolamento, né, com mancais ali engraxado, ele vai precisar de um peso, né, porque é uma força, essa força ela sai de dentro do enrolamento, né, de dentro do enrolamento do motor. É como se brotasse do nada uma força invisível, né? Como não, né? É uma força invisível que ela aparece na bobina. Aí essa força invisível começa a fazer o motor a girar, né? Só que como ele não gira imediatamente, a corrente vai lá para cima, né? Vai lá para Nárnia. 8 vezes no nominal, né? A maioria das bibliografias aí vai 8 vezes. Aí essa que é a questão. Mas assim, só para esclarecer, Raizer, aí eu vou falar dessa parte quando a gente tiver lá em instalação industrial. O que eu estava falando é a gente tirar dúvida, né, relacionada a predial aqui. Aí o que que eu posso fazer? Se você não tiver dúvida, eu posso, a gente pode fazer um overview aqui nas, é, nas atividades aqui, né? Igual que, ó, conhecendo, eu me lembro aqui dessa, não precisa nem ler o contexto inteiro, né? Mas a questão é que o Maurício aqui, ó, ó, diante disso, né? Porque ele indo lá para a tabela, vamos lá para a tabela 39, né? E 47 aqui, fazer um resumo aqui, né? Que eu vi que nem todos responderam. Aí por isso que eu deixei a dica aqui, ó. Por isso que eu deixei a dica, né? Para quem tiver com dúvida, né, ler ela aqui. Deixa eu ver, é página. Ah, não, é tabela 49. Ou 39, desculpa. Tabela. Conhecendo a tabela 39, a 39 mostra basicamente a bitola do condutor, né? O método de instalação e a capacidade de corrente. Quando fala dois condutores carregados, é um circuito monofásico, e quando fala três condutores carregados, já é um circuito trifásico. Então, cada bitola dessa tem uma capacidade de corrente, né? E essa capacidade de corrente, antigamente, né, vamos dizer assim, nos primórdios aí das instalações elétricas, você só tinha basicamente um fabricante. Então, desde quando ela foi criada, né, ou seja, lembrando lá das aulas anteriores, ela não foi criada como uma NBR 5410, né? Ela foi criada como uma norma internacional e daí, essas atualizações, ó, essa daqui, se eu não me engano, aqui, ó, tá falando que é de 2005, né? Essa atualização só é possível quando a norma mãe, né? A que foi comprada aí pelo Brasil, ela é atualizada e daí, né, o Brasil vai escolher, vai optar por atualizar ou não. Obviamente, deve ter um custo, né? Um custo para essa atualização. Tanto é, né, que eu até comentei com vocês nessa aula aqui, que é, geralmente os projetistas, nem o programa, o Proelétrica utiliza essas tabelas da NBR 5410. Na verdade, eles utilizam o catálogo, né? O chama prontuário técnico do fabricante, né? Por exemplo, Eu queria que você falasse sério daquela parte também, por exemplo, sim, a fase, ela vem, né, da distribuidora de energia, né, que chega no quadro. sim, sim, sim. E o neutro também, né? É a fase do neutro, né? Sim, ou você tocou num ponto Sim. interessante aí. É o seguinte, deixa eu ver se dá para aproveitar esse desenho aqui. Porque assim, parece que do disjuntor passa pela contatora, depois por relé, para depois chegar no destino final, né? Aí tem relé auxiliar, e o relé auxiliar ele funciona como contator, tem que verificar isso, né? Não, ele funciona mesmo. Ó,
Olha, o contator, na verdade, ele funciona como se fosse quer ver? Eu tenho um aqui que eu estava utilizando para uma aula aqui de industrial. O duro é que eu fechei ele. Deixa eu pegar, vamos pegar na internet aqui que é melhor. Aí tem pessoal que fala que no contator se acopla, né, também relé de tempo, relé de fecha ou abre, né, tudo. Deixa eu ver. Vou pegar um desenho. É melhor ir. Eu tô moscando aqui, ó. É melhor ir lá na. Deixa eu tirar essa dúvida sua aqui. Eu vou pegar o livro do industrial aqui, só para eu ver se eu tenho um aqui. Não, esse desenho tá muito feio. Deixa eu procurar aqui. O senhor não fez o curso de eletricista também? O industrial, o senhor não fez? Hum, Não, eu já fui direto na. Opa, aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma aberta aqui. Teria ela aberta aqui. Ah, aqui. O contador é como se fosse o. Eu desenhei agora há pouco aqui, né? Eu sei que não ficou muito bom, não, mas por exemplo, o interruptor, né? É uma lâmina que fecha aqui, né? E ela aqui, né? E as duas, ou então um contato vai aqui no outro, ele fecha. O problema é que o interruptor, ele tem um contato metálico, né? O barramento dele, ele é muito dada a corrente, né, que chega a ser 8 vezes a nominal, o que que vai acontecer? Provavelmente vai dar um arco elétrico, né? Se, por exemplo, não sei se você já fez o teste de ficar ligando e desligando a lâmpada, né? E se o ambiente estiver muito escuro, você ficar lá ligando e desligando, você vai ver através do plástico ali do interruptor, você vai ver que está saindo uma faísca, né? Uma fagulha. Aí a questão é que se na baixa tensão, uma luminária, né, que ela não tem uma corrente de partida, né, igual um motor, né, em função do que eu expliquei agora há pouco, né, porque tem muita inércia para ela vencer, né, por isso que a corrente ela aumenta. Daí, um contato, né, dois contatos em metálico bem fininho não são o suficiente para, né, eles vão derreter, vai dar um arco elétrico aí. Aí o que que o pessoal da indústria pensou? Beleza, eu vou usar esse contato especial que é a contatora aqui, ó, né? Esse contato especial aqui, ó, dentro dela tem é semelhante a um transformador. Aí esse barramento aqui, deixa eu tentar abrir aqui, essa que eu tô com ela aqui. O duro é que eu travei, minha chave de fenda ficou em outro lugar aqui. Então ela tem essa parte aqui, né? Ela é mais robusta. O interruptor ele só tem duas lâminas metálicas, né? Uma que encosta na outra, ou então duas, né, que fecha com uma terceira aqui, né, do interruptor. Agora não, a contadora, ela tem tudo isso daqui, ó, você tá vendo aqui na frente, na câmera aqui? Ah, tô vendo aqui.
Então ela tem, ó, todo esse corpo aqui, ó, ele tem metal suficiente para a corrente elétrica fluir nele, né? Já o interruptor não, é duas lâminas, ou uma lâmina, é duas lâminas metálicas bem fininha. Já o contator não, ele tem isso aqui tudo. Isso aqui tudo aqui é o contato que fica dentro dele. E ele tem uma mola. Aí justamente a mola, né, e o contato é magnético, né? Justamente para ele fechar bem rápido, porque se ele não fechar muito rápido, o que que vai acontecer? Arco elétrico. Ainda mais que a corrente na partida, né? Ela chega 8 vezes, dependendo aí da bibliografia, né? Tem relatos que ela chega até 10 vezes a nominal. Então aí é que está o problema. Aí, aí é que ele Mas tem essa, que. essa, hum, essa corrente de partida é para lâmpada ou para motor só? né, só para motor. Motor e transformador também, acredite. Mas aí o transformador, em vez de uma corrente de partida, né, eles chamam de corrente em rush. É porque na hora você tem um transformador de potência, né? Igual esse que está aí no meu pano de fundo. Transformador de potência, ele, na hora que você liga, ele é a vazio, ele magnetiza muito rápido. Essa corrente de magnetização é A bobina, né? semelhante, isso da bobina lá do transformador, é semelhante, né, à corrente de partida do motor. Então, tanto o transformador quanto o motor, na hora que ele é ligado e o transformador, principalmente a vazio, né, não tem nenhuma carga acoplada nele, só depois que vão ligar as cargas, né? Ele aí aparece essa corrente muito alta, mas são esses são os dois únicos implementos, né, na indústria que acontece esse fenômeno, né? Já um forno elétrico, uma lâmpada é normal, a corrente ela não se eleva, né? Ela vai ser proporcional à tensão. Aí por isso que a gente tem que fazer, né? Stand de gambiarra aqui, né? Tem que ter o contator, né? Justamente porque na verdade, ele é um contato extremamente grande aqui, ó. Ele tem uma área gigantesca aqui, tem as plaquinhas de aço silício ali, justamente para ele suportar a corrente elétrica alta, e ele tem essa mola aqui, né? Justamente para fazer com que ele feche rápido. Aí na hora que você liga, ele ainda aproveita, como ele é construído semelhante a um transformador, vai aparecer um campo magnético. Aí o campo magnético ele serve para ligar ele rápido. E a mola serve para quando eu desenergizar, ele desligar rápido. Dependendo da rapidez, né? Imagina o interruptor, né? O interruptor a gente pode clicar ele e ele ficar naquele meiozinho pegando só um pouquinho do contato da lâmina bimetálica. Se ele elevasse a corrente igual um motor eleva, ele ia torrar na hora ali aqueles contato bimetálico. Iria, às vezes, até soldar um contato no outro, em função dessa corrente. Mas isso só acontece só com máquina elétrica, motor, né? Do tipo motor e transformador, né? Que é a corrente em rush. Aí por isso que tem toda essa elaboração, né? Tem que ter contator, a botoeira, porque a gente pensa que a botoeira, né? Ela é o interruptor, mas na verdade quem é o interruptor é a contatora. É ela que faz o papel do contato elétrico, né? Para ele suportar a corrente elétrica. Quer dizer que o contator ele vai proteger daquela corrente no ápice, né? Ele é Ela é muito como legado. o contator, eu poderia dizer que é como se fosse um interruptor auxiliar, um interruptor com um barramento maior, né, que suporta a corrente de partida. Você pode dizer isso. Aí é por isso. Mas aí quando a gente tiver lá instalações industriais, a gente vai ver melhor isso aí. Agora, o Hum, relé, né, que eu hum. falei para o senhor que é o relé auxiliar, relé térmico, relé de proteção, relé de fase,
relé de tempo, né, térmico, auxiliar, sobrecarga, acoplador, falta de fase, né, e Mas, eletromagnético, não, sólido. tem muito, tem relé a gás, tem, ixi, A- que é a- aplicada no sistema LED de potência, né, com transformador. É, ixi, tem muito, mas basicamente é de sobrecarga, é de tempo, né? Aí, no caso, então, o relé ele também vai fazer, às vezes, o papel de uma contadora também. Não, a contator é o contato metálico mesmo, né? Robusto para suportar corrente alta. Aí o relé, ele vai fazer é como se fosse um transistor, né? Ele vai fazer a função de ligar e desligar em modo automático, né? Aí nós temos automação, o pessoal chama automação burra, né? E automação inteligente. Automação burra é, por exemplo, eu colocar um implemento mecânico, né, igual o disjuntor, né? O disjuntor, para quem nunca viu, pensa que é mágica, né? Nossa, ó, o circuito começa a fritar, o disjuntor ele desarma, né? O disjuntor, na verdade, ele é um relé, né? Ele é um relé termomagnético. Então, ele vai, na hora que der ruim, né? Ele é um, ele, Protege. se eu for ser preciosista, né? Ele é um relé de sobrecarga. Na hora que eu tenho uma potência maior do que o que ele foi projetado, né, para funcionar, a corrente que ele foi projetado, ele pega e desarma. Aí se a gente, vamos supor que nós nascemos ontem, mas a gente já nasceu sabendo falar, mas a gente nasceu sem conhecer nada. A gente não sabe o que que é uma TV, a gente não sabe nada. Se a gente olha o funcionamento de um disjuntor, né, que é um relé de sobrecarga, a gente fica maravilhado, né? Nossa, existe uma inteligência ali que ela vê que está dando curto-circuito, ele pega e desarma. Mas na verdade, né, ele foi projetado ali para ele distorcer, né, o metal ali distorcer na hora que ele recebe uma quantidade de corrente elétrica, né? O que ele foi projetado, né? Uma quantidade específica ali no barramento. Agora, para ser algo inteligente mesmo, né? Aí tem a inteligência burra, né? E tem a inteligência mesmo, né? Aí seria um feedback. Você fazer, você colocar sensor, aí esse sensor ele ficar monitorando, aí já começa a ter indícios de inteligência mesmo, né? Algo mais, vamos dizer assim, mais inteligente. A gente está nessa onda aí de inteligência artificial, né? Ela é, mas quando a gente estuda automação, tem esses conceitos, né? Aí que o pessoal, aí por exemplo, igual o processador, né? Uma vez um professor perguntou, né? Quem que é mais inteligente aí, um processador ou uma pessoa? Aí eu na minha inocência eu falei, uai, é um computador, aí o bichão faz cada cálculo sinistro aí, eu não sei nem errar, não sei nem o que que ele está fazendo. Aí pegou e falou, mas também o computador não sabe o que que ele está fazendo, não. Ele tem a instrução, a diferença entre você, né, ele falando lá para mim, né, entre você e o computador, é que o computador ele tem aquela instrução gravada e ele faz ela com altíssima velocidade. Já você não, você pode inclusive até melhorar a instrução que ele segue, né? Alguém fez aquela instrução e a diferença é que ele faz essa instrução que outro fez muito rápido. Daí dá aquela falsa impressão, né, de que não, esse bicho sabe demais, né? A gente vai lá por exemplo, no chat GPT, né? Digita lá qualquer coisa, nossa, esse chat GPT sabe demais, mas na verdade ele é um autocompletar, né? É do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que um programa funciona, né? Ele tem as suas limitações, só que ele responde muito rápido, né? Só para você ter uma ideia, muito antes de chat GPT, teve um computador aí que o pessoal da IBM chama ele de Watson.
Daí eles programaram ele para ele ganhar, tipo esses, não tem esse programa de auditório aí, né? Eles programaram ele para responder, né? Aí no começo, aí eles utilizavam o machine learning, né? Que é nenhuma programação, ou seja, não tem nenhum programa ali dizendo exatamente como que ele vai resolver aquele problema. Aí o algoritmo, ele vai aplicando o processo de tentativa e erro, né? O pessoal chama de árvore de decisões. Aí, a partir da experiência, né, de quantas vezes ele faz aquilo, ele vai adquirindo, né? Que esse é o, vamos dizer, um conceito larval aí do machine learning, né? E daí você tem aquela ilusão, né, de que, nossa, agora sim a máquina está pensando, né? Agora ela está fazendo isso. Mas geralmente, assim, na automação clássica, né, a gente tem a automação burra e automação inteligente, mas essa inteligente não é a inteligência igual à nossa, muito menos igual à inteligência artificial que a gente vê hoje, né? Que tanto comentam hoje aí, né? É uma inteligência mais no sentido de sensor, né? O sensor ele fica ali observando, fica monitorando e fazendo chama forward, feedback, né? Fazendo o sensor, ele verifica, né? Na malha fechada, né? Ele verifica a situação dependendo ali da programação do que ele foi feito ali para fazer, né? Aí ele toma uma ação, né? Que ou, vamos supor, aumentar o nível de vazão de uma válvula ou diminuir o nível de vazão sem precisar ir um operador ali diminuir ou aumentar. Simplesmente ele está monitorando e dentro daqueles set, né? O set point que ele foi programado, ele verifica, né? Ele, não, ó, o meu set point, sei lá, é um fluxo aí de 20, sei lá, 20 metros cúbicos por segundo, né? Então, aí vê lá que está passando, sei lá, 30 metros cúbicos por segundo, ele vai e diminui a vazão, né? Porque não está em cima do set point que ele foi programado. Aí essa seria a automação não burra, né? Automação com feedback, né, verificando a entrada, né? A partir da entrada, você joga uma saída, né? Aumentando o fluxo ou diminuindo o fluxo lá de vazão ou de água, né? Ou de algum fluido aí. Beleza? Então você já tá, o Raizer, você já está antecipando aí os estudos aí, né? Não, é porque Tô, o professor passou isso, né, na prática também, né? Parte de relé, de mas computador, computadora. sério? Passou. Ué, na residencial, né? Quadro de distribuição, né? Ué, é legal. Não, assim, ele fala de Fazer relé, mas ele fala do o disjuntor, né, sensor, né, fez que na tudo. verdade é um relé. Ó, interessante. Interessante. Aí, Ué, sensor, então ponto então ele elétrico. tá, então ele tá adiantando as coisas, né? Não, é Deixa- foi dentro da matéria que tinha, né? Sensor também de presença, sensor, né, de né, percepção, né? Acionamento e tal, para Tem, acionar tem sim, reator, tem sim. né? O reator seria o quê, então, numa situação? Depois você abre um relé por dentro pra gente ver e essa parte também do reator. Quer ver? Deixa eu ver aqui no. Tudo isso aí foi, né? Dentro de fazer o quadro, né? E já fazia tudo, automação, tudo. Ah, interessante. Ó. Então ele tá bem à frente. Deixa eu pegar o de predial aqui que eu tava mexendo no industrial. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Manobra. Ele tá na 155.
Daqui, né, que tava mostrando, né? E já mostrou alguma coisa lá com o programador horário? É porque o contador, ele é mais para industrial. Dá para você fazer, ó, só para você ter uma ideia, na época que eu dava treinamento pessoal da Celg, tem algumas empresas, né, que eu esqueci o nome lá da empresa, era só para, o pessoal chamava de caça-gato, né? Aí o que que o cidadão fez? Ele usou um contador, né? Para na hora que o pessoal da Celg ia lá procurar o gato, o contador ele agia, né? E daí ele bypassava, porque ele ia lá no medidor aqui, ó. Deixa eu... isso aqui tá bom para mostrar. Vai, não vai deixar eu desenhar em cima? Ixi, tá travado. Aí, por exemplo, tem um gato, por exemplo, aqui o normal. Ixi, não deixa eu desenhar, mas eu vou pegar aqui o viewboard, aí eu consigo desenhar por cima aqui. Por algum motivo aqui ele tá travado. Ah, agora eu vou conseguir desenhar por cima aqui. Aí a energia, ó, ela vem, ó, vamos pegar Aí, no esse caso, são três fases, né? trifásico. Esse daqui é trifásico e esse outro é o monofásico aqui. Uma fase e um Aí neutro. vamos supor, a energia vem aqui normalmente, né? Passa aqui pelo disjuntor. Daí ela faz a medição aqui, né? Medidor. O disco vai e gira, né? E deixa eu ver, essa primeira conecta com essa última aqui, ó. E vai lá para o cliente, né? E se o cliente fechar o circuito, ou seja, ligar uma TV, ligar uma geladeira, né? Qualquer equipamento, ele fecha Lâmpada. o circuito, ele faz esse caminho, né? Aí o que que um gato comum que o pessoal faz aqui, ó? Entendeu? Eles furam atrás que essa caixa aqui, né? Aí você coloca o medidor, né? O medidor aqui, né? Aí o que que eles fazem? Faz um furo aqui e aí eles jampeiam a fase, né? Por exemplo, esse Borne conecta, esse primeiro conecta com esse último aqui, é a mesma fase, né? Aí sabe o que que eles fazem? Né? O, um bem elaborado que eu encontrei uma vez, ele conecta aqui por trás da caixa, coloca um fio aqui por trás da caixa aqui junto, alinhado com esse fio aqui, ó, e jampeia aqui, ó. Aí ele vai fazendo isso, ó, vai jampeando, contato com contato, e deixa o neutro aqui, né? Tem uns que até o neutro eles jampeiam aqui. Aí o que que acontece? Em Não dá vez dele sobrecarga? passar no medidor, ele vai passar direto aqui, né? Ele curta o circuito aqui, né? Passa direto, aí ele não mede nada. Aí o que que esse implemento fazia? Eles colocavam um contador, aí se eu não me engano, aí ele tinha um sensor. Aí fazia o selo dele aqui, né? Energizava a bobina, se eu não me engano, da bobina o A1, né? O A2 aqui. Fica bem no último aqui, né? Energiza a bobina, aí faz o selo
e colocava um sensor, acho que é um sensor magnético, é efeito Hall que chama. Aí, por exemplo, na hora que o pessoal ia verificar se estava curto-circuitado, tem como se você verificar. Aí esse sensor ele percebia e aí ele desacoplava o contator aqui, o implemento, ele ficava no meio aqui, ó. Aí em vez dele jampear diretão aqui, ó, aí vinha aqui, passava o sensor aqui do contator, ele bonitinho, todo feito selo e tal, e aí fechava, né? E aí, aí cada contato do contator aqui, aí na hora que o mais fácil era o monofásico, porque aí só usava um contato e energizava a bobina. Aí na hora que ele percebia que o pessoal estava mexendo aqui, ele pegava e abria o circuito, ou seja, abria aqui, né? Ele abria aqui e deixava a energia passar pelo medidor e mostrava que estava fazendo a leitura. Então, um trem assim bem elaborado mesmo, como se fosse uma automação mesmo. Mas aí, como a energia estava vindo muito baixa, a concessionária começou a desconfiar. Daí Porque o pessoal, a contatora, a é, cantora sumia. aí às vezes o cara emocionava e deixava. Que o certo, vamos dizer assim, seria ele criar um horário, né? Por exemplo, deixar pelo menos à noite o negócio ligado, né? Para pelo menos a geladeira registrar, né? A geladeira registrar uma energia aqui e tal. Aí o cara emocionava e a conta, né, praticamente ficava zerada, né? E eu falei, não, esse trem tá errado. E daí foram quebrar a parede aí, foram lá e aí descobriram todo esse esquema lá. O mais comum é ele vir aqui e jampear, ó. Jampeia aqui, aí ele não passa pelo medidor e aí fica safe. Ixi, tem cada. Aí tanto que tinha um manual lá para ensinar e eles aí chegou e tava tão assim sério, né? É, a, o negócio do gato lá que eles não deixavam a escola que dava o treinamento. Eles contratavam uma pessoa mesmo, né, deles mesmo, né, para usar a infraestrutura da escola e dar o treinamento. Aí não fornecia a apostila, não fornecia nada, justamente com medo, né, de, sei lá, o dono da escola, né, o centro de treinamento, agir de má fé. Eu sei que eles eram bem assim, bem mesmo arredio mesmo. Agora, é que o senhor falou, então na parte então, que você Hum. falou do relé, você tem um desenho do relé, igual você mostrou da contatora, por dentro? Eu acho que, eu não sei, deve ter na Mas deve, deixa eu ver aqui. dos relés, né, pra gente ver por dentro, assim, bem. Deve ter, deixa eu ver aqui. Isso tá mostrando paralelo. Ó, que as botoeiras. O relé a gente tem que usar para sensor, de qualquer maneira, né? Sim, sim. Aí ele verifica, né? Ou por tempo ali, a minuteria. Ou a minuteria, não. Também a minuteria. O tempo que ele leva para. Essa boia de bomba Ó, também a aqui, gente ó. viu, Ó, um sobrecarga. relezinho térmico aqui, ó. Que aí você acopla, Esse é né? Você vem sobrecarga. aqui, aí pá. Você Esse aí tá pra... acopla aqui. Ah, Ó, tem esse aqui de impulso. isso. Aquele lá em cima tava escrito sobrecarga. Eu falei, é tempo? Eu assustei. É É aí, isso, ó. é isso mesmo, ó. Tem até os trimpotes aqui para você conseguir regular a corrente elétrica, né? Aí, provavelmente, aqui dentro do mecanismo dele, ele deve controlar por exemplo, que as tomadas, não sei se você
já pegou um barramento de tomada ali, a gente pensa que é um metal ali, né? Vamos dizer assim, inteiriço ali, né? Mas na verdade é a chapa metálica, vamos supor, ela é nesse formato aqui, né? Aí essa caneta aqui, por exemplo, é plástico puro aqui, inteiriço, né? Aí a gente é levado a pensar que a parte de contato também é metal puro aqui, inteiriço, né? Um latão, né, por exemplo. Mas não, é ele, é oco, né? E entortado aqui, né? Para atingir esse formato aqui, né? Aí provavelmente eu acredito que esse trimpote aqui, ele deve, para ele suportar maior corrente, ele deve colocar mais camadas, né, de metal ali para fazer o contato elétrico. Eu acredito que deve ser assim que ele funciona. Porque tem uns que para você abrir o mecanismo, esse daqui até que é fácil, que aí você pega a chave de fenda aqui, ó, levanta nessa parte, levanta nessa outra. Aí você utiliza até o pessoal que abre computador, né? Aquelas palhetas de violão, né? Você consegue abrir aqui. Tem até aqueles kitzinhos para abrir celular, né? Você Esse consegue. relé é como se fosse um disjuntor eletromagnético, né? Sim, não, aí o. Não deixa de ser, né? Porque o disjuntor ele vai desarmar, né? Na hora que tem. Só que o mecanismo dele, do relé térmico, ele é mais simples do que o do disjuntor. Mas aí ele pega e protege justamente o contato, porque lembra que eu falei do contator? O contator seria uma lâmina, né? Seria uma lâmina auxiliar do interruptor. Sei. Isso mesmo. Ó, o relé de impulso. Esse daqui dá até para ver por dentro aqui, a O impulso ele bobininha. seria o que mesmo? Para dar, aumentar o ápice da corrente? A Então, voltagem também, né? Qual é o, então, normalmente não, qual é? aí Não, aí depende, né? Igual tá falando aqui, ó. Consiste na aplicação de um pulso de tensão na bobina, né? Que altera o estado dos seus contatos aí, né? Ele magnetiza, né? Ou então ele, dependendo aí do sentido, ele desmagnetiza ele. Ó, tem os programadores em horário. Eu já vi até o pessoal utilizar tipo uma tomada mesmo, que tem um programador horário. Eu já vi o pessoal colocar em chuveiro. Não sei se você já viu desses. O pessoal pega, coloca na tomada, porque antigamente o pessoal utilizava. Porque o ideal, um chuveiro, é você utilizar ou o Sindal, né? O conector de cerâmica Sindal, ou então aquele vago, né? O vago, ele é transparente, ele é bem menos pesado. E eu, na minha opinião, acho que ele é bem mais robusto do que o conector Sindal lá, o de cerâmica. Agora, Né? quando é three-way, four-way, five-way, aqueles lá, eles, por exemplo, aí são, por exemplo, o relé, ele vai acionar dois circuitos, né? Por exemplo, ele pode desligar um ou ligar o outro, né? Tem aquela, né? Quando é três caminhos, cinco, quatro caminhos. Não, mas é Essa, basicamente aqui, ó, que isso aqui, né? Você precisa de dois three-way, né? Aí, na verdade, ele é o caminho aqui do contato. Você tá vendo que do jeito que ele tá ligado aqui, né? Ele não tá ligado, na verdade, né? Do jeito que a alavanca tá. Agora, se você aperta uma das alavancas aqui, ó, ela move de posição, é. ó, aí ela vai entrar em contato. Aí, na verdade, as alavancas ali internas, ali, a parte metálica interna, é que faz né, a mudança da via elétrica e a alimentação aqui. Basicamente é isso. Igual que é o do four-way aqui, ó. Do four-way ela inverte de sentido. Deixa eu ver aqui, ele tá, ó, ele tá do jeito que ele tá aqui, ele tá no contato elétrico aqui. Aí né, basicamente é a posição.
A posição que ele assume aqui, aí não tem assim relacionada a relé mesmo não, né? É só a posição mesmo da alavanca aqui, que aí ela vai ou fechar o circuito ou abrir o circuito. Aí por isso que utiliza dois retornos, né? Dois retornos aqui, porque aí ele vai ter dois caminhos, né? Um caminho, ora, né? Dependendo da posição que ele está aqui, né? Ou ele liga os dois de uma vez, ou ele desliga os dois, né? Mas aí é possível, você consegue fazer isso tanto de um interruptor como do outro, né? Aí não seria função de relé, não. É função mesmo de interruptor de alavanca mesmo. Aí, aí a diferença é porque ela tem dois retornos, né? Aí esses dois retornos promove, né, a mudança da alavanca tanto para o interruptor quanto para o É o retorno. outro. É, aí é simplesmente isso, é a posição da alavanca. Mas o retorno ele passa pelo relé? Não, 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 não. Não, ele, ó, o único retorno que vai para a lâmpada aqui é o terceiro retorno. Porque uma você escolhe, agora isso aqui vermelho aqui, ó. Uma você escolhe, você pode descer tanto nesse interruptor quanto nesse outro. Aí, por exemplo, escolhi esse daqui, ó. Aí eu desço um retorno, uma fase, né? E aí, ó, pelo jeito que tá a alavanca aqui, ó. Aí, mas só que eu tenho que levar dois retornos aqui, ó. Eu levo dois retornos para os outros dois contatos do interruptor aqui, ó. Aí na hora que eu ficar movendo a alavanca aqui, ó, do jeito que tá aqui, ele tá, deixa eu ver, ele tá desligado, do jeito que tá conectado aqui, né? Aí se eu mover a alavanca aqui, ele fica ligado. Mas em vez de se eu manter ela nesse mesmo estado e vier nessa outra e apertar aqui, ele vai ligar também, né? É só a posição da alavanca. Não tem função de relé, não, viu? Aí, função de relé, aí ele teria que ter um contato bimetálico, por exemplo, que é o relé mais simples, né? É, Aí o contato bimetálico, ele tem a quantidade de calor dele, é porque basicamente a corrente elétrica ela provoca o atrito, né, entre os elétrons ali e ela gera o efeito Joule, gera o calor, calor. né? Aí na hora o relé bimetálico, porque aí você vai utilizar dois metais que têm, né, um calor específico diferente. Aí sempre um ele vai deformar mais que o outro. Aí por isso que o relé ele pega e faz aquele movimento, né, quando ele está fechado aqui, né, aí ele vai aquecendo, ele vai deformando aqui. Aí por isso que até o disjuntor, né? Dependendo da corrente que foi nele ali, né? Que ele desarmou, se você tentar rearmar ele na mesma hora, né? Imediatamente, às Esfriar. vezes aí ele pega e desarma novamente, porque aí não deu tempo do contato bimetálico é, Tem que estar resfriar, resfriando. né? Para ele voltar para a posição normal, né? Aí Aí ele cria uma função de mola ali, né? Então é isso. Pessoal, deixa eu. Ixi, já 8:06. Deixa eu já finalizar aqui. Então, basicamente, foi mais para dúvida mesmo essa Não, mas aula. essa parte de relé já estava tudo já nessa matéria mesmo. Sistema, automação, tudo. Automação residencial, tudo isso aí já estava já. Domiciliar, né? Automação de domicílio. Já. Aham. CLP também, você falou, né? CLP, tudo dela. A É, CLP não, ela já substitui. geralmente o CLP eu falo ele mais na instalação industrial. Eu vou até ver até qual que é o ponto que o professor tá, né? Que ele adiantou bastante, mas eu vi aqui que no livro aqui de predial tem, né? Ó, igual esse que está mostrando, né? Os dois tipos de tomada, né? Basicamente, no predial, a gente só encontra esses dois tipos, né? A comunzona, que é a de 10, né? E a de 20, né? De maior Que potência. aí Mas, que, mas se eu colocar uma de 10 na entrada de 20 não tem nada não, né? como é que é? Mas se eu colocar uma que é para 10 amperes na de 20 amperes, não tem nada não, né? Não, não tem nada não. A Agora, se eu for de diferença é porque a 20, de 20
a de 20 vai suportar mais, né? Vai suportar o dobro aí. Agora, se você colocar de 20 na Mas não tem chave, nada não. E geralmente a de 20, aqui o Borne, que é a entrada, né? Ela é mais grossa aí porque tem mais metal, né? O de 20 aí, é né? mais espessura, né, de fio, né, para É, transportar mais elétrons, né. acho que é isso. Ó, o que tá mostrando, né? O jeito correto. Tampa cega, né? Furo central. Só faltou desenhar o conector Sindel aqui. Sei que a maioria, pelo menos os alunos, utiliza o vago, né? Conector vago. Ah, eu não tinha visto esse projetinho nesse livro, não, hein? Achava que só no de projeto é que tinha. Ó, interessante esse daqui. Agora, essa Pô, parte que você falou das fases, o que acontece? Se você trabalhar, por exemplo, um sistema tetrafásico, 5 fases, aí o pessoal fala daquela teoria, porque as três fecha 360, mas como é que seria na prática isso? Se você trabalhasse com 5 fases, por exemplo, 6 fases, às vezes para alimentar um sistema que olha, exige mais potência, né? não, assim, é porque, é, vamos dizer, três fases é o padrão, né? Aí, é porque sempre quando o pessoal fala polifásico, né, mais de duas fases, né? Mas geralmente é até três fases mesmo. É a questão aí, porque o senoidal aí, cada fase na onda senoidal, ela tá defasada uma da outra de 120 graus, né? Aí o 120, né, vai fazer os 360 graus aí de uma senoidal para outra. Para Aí fechar quando a onda. aí quando eu ligo duas fases, quer dizer que a senoidal da fase A com a fase B, elas estão em tempos diferentes, né? 240. Elas estão sendo geradas, né, em tempo diferente. É porque a tensão alternada, né, e diferente da contínua, ela não tem o mesmo valor no decorrer do tempo, né? Ela vai oscilando, né, até chegar a um pico, né, e depois ela zera. E se tiver o circuito fechado, ela inverte a corrente, né, o sentido da corrente. Então, aí, por exemplo, muito cálculo elétrico, né, que é feito aí na eletrotécnica, na engenharia, né, qualquer área aí, ele considera a tensão RMS, porque a tensão RMS é a quadratura lá, o maior pacote de energia, né, que o sistema, né, em tensão alternado consegue transportar. Já a tensão de pico, né, ele fica por pouco tempo, né, é, cerca de, deixa eu ver, 42, ele fica por 60 a de pico, né, fica por mais ou menos uns 42% do tempo, e a tensão RMS, né, é o complementar dela, né? Aí ficaria, né, 58% do tempo aí, né? Então, aí por isso que nos cálculos a gente utiliza a RMS e não utiliza a tensão de pico, né? E aí tem a frequência, né? Ela fica oscilando, né? A cada segundo, né? Ela chega até a tensão de pico, depois ela zera. Ela vai até a tensão de pico, depois ela zera. Mas a quantidade de tensão ali, por exemplo, se eu tenho uma tensão RMS de 220, a tensão de pico ela chega até 311, né? Mas a quantidade de potencial elétrico que eu consigo extrair do sistema, né? É o de 220, mas ele chega até 311. Só que o multímetro, né, ele registra só a RMS. Ele descarta a tensão de pico, né, que é por isso que na hora lá ele não mostra que tem 311, ele vai mostrar que tem 220. Daí Então, hum. para eu transportar eletricidade, eu teria a mais eficaz a trifásica, então.
devido a ela fechar o ciclo da onda, então, devido a isso, para não Não, dissipar não, energia? não necessariamente. Ela é eficaz quando o circuito está equilibrado, mas no próprio sistema elétrico de potência, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, tem banco de resistor para ajudar. Às vezes, no sistema elétrico de potência, né? Quando a indústria, porque assim, as cargas da indústria, elas não são iguais nas três fases, né? E isso aí é um problema, né? Então, para solucionar aí, inclusive, você tem motor, você tem transformador, que eles chamam de reator, né? Que aí ele vai consumir, por exemplo, o reator, ele consome a energia reativa do sistema. Quando você olha ele lá na subestação, você jura que ele é um transformador de potência. Mas, na verdade, ele vai ter só as três fases, né? Três fases não, ele sempre tem, né? Ele vai ter só o primário do transformador, ele não tem um secundário, porque o objetivo dele não é converter energia, sei lá, da 500 kV para, sei lá, para 138. O objetivo dele é consumir a energia magnetizante, porque lá na geração eu preciso, para o gerador ele transportar energia de maneira eficiente, eu utilizo um motor de corrente contínua para ele gerar um campo eletromagnético muito forte entre os polos do gerador. Aí esse campo eletromagnético, ele inunda, né, no barramento e ele provoca aquecimento também, né? E aí eu preciso extrair, eu preciso consumir essa energia reativa aí, né? Aí ela cria harmônicos também, né, na rede, que são picos de tensão em em tempos, né, bem curtos, só que esse pico de tensão, ele estraga o sinal elétrico, porque a proteção, por exemplo, né, a proteção, ela interpreta mesmo num curto espaço de tempo, ela interpreta aquele sinal elétrico, né, de valor elevado, mesmo em curto espaço de tempo, como um curto-circuito. Daí ela vai tender, às vezes, né, além de aquecer de sobremaneira, né, ela vai tender a aumentar ali o nível de tensão. Aí eu tenho que consumir aquela energia magnetizante do sistema. Aí você utiliza reator, que na verdade é um transformador, só que aí ele vai consumir aquela energia reativa, aí ele tira a energia magnetizante, né, do sistema ali, né, ele consome, o reator ele consome diretamente. Já o capacitor ele filtra. Ele pega a É, energia, essa energia magnetizante, carrega e leva para o barramento, né? O barramento de aterramento. e o E barramento? aí ele dissipa a energia na malha de aterramento, né? Ah, sei. O excesso. Desviando. É, isso. Aí tanto que ele é filtro, chama filtro passa baixa ou é passa alta. Agora eu me esqueci o termo aqui. É porque tem um capacitor, ele filtra E o altas. indutor armazena Isso, energia magnética. isso. Ele é passa alta. Ele filtra altas frequências, né? E ele deixa só a frequência de 60 Hz no sistema elétrico. Aí as altas frequências é o que que ele faz? Ele pega para si, né, aquele a alta frequência, aquele pico, o harmônico, né, o pico maior, e aí ele carrega no capacitor e o capacitor é curto-circuitado com aterramento justamente para ele descarregar. Aí ele fica fazendo isso online, ou seja, enquanto o sistema está energizado, está funcionando, ele descarrega, beleza? O Heiser, eu vou ter que sair aqui porque já passou Dá aqui um uma... pouco do horário e eu tenho que ministrar outra aula aqui. Mas foi bom, essas dúvidas aí eu vou falar com o professor aí para ver
em que ponto que ele tá. Ele tá bem avançado, viu? Mas eu vi aqui que realmente no de instalação predial tem bastante coisa da indústria aqui. Eu vou parar aqui a nossa gravação. Ixi, caiu. Então é isso, pessoal. Vou parar a gravação aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula, já na UC de Segurança e Eletricidade, tá bom?